E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Primeiro vídeo da semana não, na verdade esse é o segundo. Eu vou deixar na janelinha aqui um vídeo que eu gravei no canal Barolo Jogos, dando as notas para os jogadores e analisando os números de cada jogador. Eu vou deixar na janelinha, a gente vai fazer isso todo pós-jogo. Lembra que eu falei que ia fazer isso para vocês ontem? Aliás, ontem quero pedir desculpas pela qualidade do áudio no começo do vídeo ali, na verdade quase todo o vídeo. Deu um problema no equipamento aqui, quando eu chequei estava tudo certo, depois eu fui ver no YouTube e estava ruim. E às vezes acontece o seguinte, quando você sobe o vídeo, a qualidade do áudio e da imagem é ruim. Muitas vezes não tem nem som, não tem nem áudio. E depois ele vai melhorando, dessa vez não melhorou. Então agora espero que isso aqui saia bem, porque eu fiz todos os ajustes certinho, tá? Ó, você tá vendo um QR Code aí, que é importante você saber? Lembra que eu falei daquela empresa Hashtag, que ofereceu já para vocês aqui, para nós, vários cursos de graça? Então, isso aqui, esse QR Code que você tá vendo no cantinho da tela aí, é o seguinte, no dia 6 de agosto vai ter uma assinatura vitalícia dos treinamentos da Hashtag. Como é que funciona? Com o único valor que você pagar, você vai ter acesso a todos os cursos. Você paga uma vez só e tem acesso a todos os cursos. Lembra, a gente já falou aqui de curso de Excel, de Power BI, de inteligência artificial, e agora tem até curso de inglês, vai ter. Então, eu vou deixar no primeiro link da descrição, você coloca você clica no link, vai cair nessa página, aí você faz o seu cadastro para ter acesso a essa oportunidade super bacana, e ainda você tem acesso para os cursos que vão lançar ainda. Então tem muita coisa legal, tem um monte de curso legal, linguagem de programação, JavaScript, tem um monte de coisa legal para você se destacar no mercado de trabalho, para você crescer no trabalho profissionalmente. É um valor barato para você ter acesso a vários cursos. Lembrando, a Hashtag é uma empresa séria, bacana, que já te ofereceu cursos bem legais. Isso não precisa ter nenhum pré-requisito. Ah, mas Barolo, eu não manjo nada de inteligência artificial. Esse é o objetivo, para quem não manja nada mesmo. E de todos os outros cursos, tá bom? Então você não perca, aproveita. Tá no primeiro link da descrição, você clica, vai cair naquela página lá. Eu vou falando mais vezes para você esquecer. Dia 6 de agosto, tá? Esse dia importante, tá bom? Olha só, uma informação rápida. Copa do Brasil, anota na sua agenda aí. A CBF divulgou agora há pouco os jogos, a data. O São Paulo faz o jogo de ida no Morumbi, 30 de julho, 8 da noite. O jogo de volta, 8 de agosto, uma quinta-feira, tá? Goiás e São Paulo às 8 da noite lá no Estádio da Serrinha. Então, primeiro jogo, 30 de julho, 8 da noite no Morumbi, e o jogo de volta, 8 de agosto, 8 da noite também no Estádio da Serrinha, tá bom? Com a rodada, com o empate do São Paulo em cima do Juventude, com o Juventude, e a vitória do Fortaleza por 3-1 em cima do Atlético Goianiense, o São Paulo perdeu a posição. Caiu para quinto lugar, tá atrás do Fortaleza, Flamengo, Palmeiras e o Botafogo, nosso adversário da quarta-feira, que é o líder do campeonato. São Paulo chegou aos 31 pontos em 18 jogos, contra 32 do Fortaleza, 34 do Flamengo, 36 do Palmeiras e 39 do Botafogo. Lembrando, Fortaleza e Flamengo tem um jogo a menos, tá? Tem um jogo a menos. Então o resultado do empate ontem foi muito ruim mesmo para o São Paulo, que é aquilo que a gente comentou, né? Campo neutro, com um time que não tá na parte, enfrentando um time que não tá na parte de cima da tabela. Campo neutro com a maioria de torcedores do São Paulo, foi um resultado ruim, eu achei um resultado ruim. E só para você saber, o Goiás na Série B estava perdendo do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa até os acréscimos por 2-1. Conseguiu fazer 2 gols nos acréscimos, venceu por 3-2, com um jogador a menos ainda. Então você vê, os caras estão ganhando moral, estão ganhando confiança. Com essa vitória subiu para a 7ª colocação, o Goiás tem 24 pontos em 16 jogos na Série B. Não dá para vacilar, gente, não dá para vacilar. A gente sempre comenta aqui, né? Eu tenho certeza que você é como eu, a gente já é escaldado com esses... tá ganho nada, não tá nada ganho contra o Goiás. Eu tava assistindo até, porque acabou o jogo do São Paulo contra o Juventude, eu coloquei pra assistir, tava assistindo o Guarani. E aí tava 2-1 no finalzinho, teve um pênalti pro Goiás, e aí nem vi até o final do jogo, depois eles conseguiram virar o jogo nos acréscimos ainda. E a coletiva do Zubeldia, daqui a pouco eu vou falar do Rames Rodrigues e dessas contratações aí, tá? Na coletiva do Zubeldia, ele falou que o resultado foi justo, reclamou do gramado, aquele gramado podre, e elogiou a torcida do São Paulo, disse que também não dá para culpar muito o gramado, mas ele falou que o Juventude já estava mais acostumado, porque tinha jogado lá com o Atlético Mineiro na semana passada, né? E falou que o Rames Rodrigues é um assunto da diretoria, né? Já está resolvendo, e já a gente vai falar sobre Rames Rodrigues e reforços. E sobre os cartões amarelos, ele disse que não está nem aí, que vai continuar do jeito que ele é, diz que os árbitros brasileiros são muito autoritários, que por causa daquela questão de ficar na área técnica. Tá, Zubeldia, só que é o seguinte... Você não dá pra você cobrar o Luciano, que toma cartão amarelo.
Você toma cartão amarelo bobo. E outra coisa, eu acho a figura do Zubeldia importantíssima na beirada do campo. A gente não vai ter o Zubeldia contra o Botafogo. Só contra o líder do campeonato não vai ter o Zubeldia. E nem o auxiliar que ficou, já ficou no banco de reservas, porque ele também foi expulso. Então, eu acho que isso pode prejudicar sim o São Paulo no jogo contra o Botafogo. Porque a presença dele ali é bacana, eu acho legal. Inclusive tem gente comentando sobre isso aqui no Comentando Comentários, tá? O João Ricardo de Araraquara fala o seguinte, ó. Sério que tem gente que acha que o Eric vai resolver os problemas do São Paulo? O time é limitado. Perdeu Alisson, um dos melhores ao lado do Lucas, e não temos substituto. Não temos laterais nem substituto para o Caleri. Vamos sofrer pelo mau planejamento. Senhor Zubeldia precisa rever conceitos e parar de chiliques e cartões babacas. Abraço, Barulho. João, muita gente como você, eu separei o seu comentário, reclama da ausência de laterais. Muita gente criticou o André Silva, disse que ele está voltando a ter oportunidades e não está correspondendo. E também acharam que o Zubeldia exagera nos cartões. O Emerson, ele fala de um assunto que eu tenho certeza que você comentou também, que você, pelo menos você pensou sobre isso e a gente falou no vídeo de ontem. Luciano no meio de campo é a mesma coisa que o Rames. Qual a intensidade dele? Sendo que o Rames tem muito mais qualidade, nem se compara. Muita gente, quando acontece assim, o Luciano quando joga mal no meio de campo, ou quando a gente tem uma atuação fraca, com pouca criação, sempre alguém lembra que o Rames Rodrigues está aí ganhando dinheiro às custas do São Paulo e não joga, mas não vai jogar. Então já é um assunto, já é carta fora do baralho. Aliás, a gente vai fazer um vídeo analisando os 364 dias que o Rames Rodrigues ficou no São Paulo. Quantos gols ele fez, quantos jogos. Eu só adianto para você que valeram milhões os gols que ele fez. Mas a gente faz um vídeo só sobre isso, tá? O Joilson Neves, olha só, o Joilson Neves estava no estádio e ele fala o seguinte: Barolo, o Patrick não dá. Passou o jogo todo se escondendo. Toda a bola que chegava perto dele, ele se escondia atrás dos jogadores do Juventude. Na arquibancada, isso era perceptível. Alguns amigos também falaram. Alguns amigos concordaram comigo, porque eu falei que o Patrick começou bem o jogo, né? Apoiando ali com o Ferreirinha, depois ele desapareceu. E muitas críticas em relação a ele na parte defensiva. Eu acho que ele não tá pronto. Eu acho que nesse momento ele não é jogador de time grande, não tem personalidade para jogar em time grande. Gostaria muito de estar errado. Gostaria muito que ele começasse a. Porque agora ele vai ter chance, né? Ele vai jogar. Principalmente se o Wellington for embora. Se bem que eu acho que o Wellington só vai no final do ano de graça, né? Vai sair de graça, mais um prejuízo para os cofres do São Paulo. O Wesley Américo, lá de Lins, em São Paulo, fala o seguinte: não dá para empatar um jogo desse, praticamente campo neutro, e o São Paulo Futebol Clube sem vontade nenhuma de ganhar. Se não fosse a bola na mão, tínhamos perdido. Gol bizarro que o Rafael tomou, ou que o time perdeu a marcação. O que esses caras precisam entender é que precisam dar a vida em campo. Cara, Zubeldia insistir no rato, que tá com a bunda maior que da Globo, beleza? Vai. 2 pontos perdidos. Esse comentário foi um resumo da maioria das pessoas, dos amigos. E o Edson, para encerrar, fala o seguinte: Barolo, respeitosamente discordo de você com relação ao Luciano. Aí eu li isso aqui, eu falei, o Edson vai falar que o Luciano jogou bem e tal. Olha o que ele fala, ó. O Luciano não é inexistente. Porque eu falei que o Luciano no meio de campo é inexistente. Ele falou assim, não é inexistente. Porque no meio de campo ele se mostra um verdadeiro atraso de jogadas. Quando não erra, toca para trás ou faz escolhas erradas. Devemos isso ao digníssimo Rogério Ceni, que inventou esse jogador nessa posição. Mas sempre com a grande pergunta de o porquê ele não come banco ou sai dessa posição. Edson, essa pergunta nem é a pergunta que vale 1 milhão. Eu também não entendo, gostaria de entender por que ninguém mexe com o Luciano e principalmente nessa posição. Para mim, ontem ele fez outro jogo horroroso no meio de campo. Inclusive no vídeo que eu vou colocar na janela, a gente fala os números dele. Você vai ver os números de jogadas que ele construiu. Você vai se surpreender. Ou melhor, você não vai se surpreender, né? Lembrando, somos patrocinados pela KTO. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado antes de falar do Rames Rodrigues, tá? E você clica, já tá usando o cupom Barolo para você se divertir, para você apostar, fazer sua fezinha. Não é para ficar rico, nem pobre. Então aposte sempre com responsabilidade. E agora tem jogos importantes, já pode apostar no São Paulo e Botafogo. E eu falei para vocês que era difícil secar Flamengo e Palmeiras, né? E aquele gol do Cruzeiro? Mas aí você se diverte com os esportes que você quiser, tá? Eu vou deixar sempre no primeiro comentário, você
você confere e clica, já tá usando o cupom Barolo, tá? Olha só, São Paulo e James Rodrigues estão chegando a um acordo, ou seja, James Rodrigues não volta mais pro São Paulo. Ontem ele ia dar uma festa de aniversário, nem sei se deu uma festa de aniversário lá na Colômbia, não volta mais, um prejuízo monstruoso. O São Paulo e ele negociam uma rescisão amigável, porque o São Paulo deve 11 milhões de luvas pro James Rodrigues, que jogou 300 e ficou 364 dias no São Paulo, 22 jogos e 2 gols. E perdeu o pênalti ainda. Não vou continuar falando disso, mas só para você saber, quem tinha esperança de ver o James Rodrigues jogar, não vai ver, ele não veste mais a camisa do São Paulo, nem vai se reapresentar, ou seja, ainda vai ficar recebendo lá na Colômbia fazendo festa. Isso aí é gestão. Parabéns pela gestão. E aí, hoje, a gente existia a informação que o Marcos Antônio, lá da Lazio, já estaria no CT do São Paulo, inclusive treinando com os jogadores. Ele vai ser anunciado, esse cara. A gente falou aquele dia no vídeo que eu gravei lá embaixo no prédio, né? Ele vai ser anunciado. E aí, eu até comentei no vídeo da tarde, parece, pelo que eu vi, é o novo Zidane. Pelo que eu vi, o pessoal falar dele, é o ex-treinador, é o novo Zidane. O cara é um gênio. Mas, assim, porque eu vou fazer o seguinte, ó, assim que tiver pelo menos 2 ou 3 jogadores contratados, que a diretoria prometeu 4, a gente faz um vídeo falando das características de cada um, tá? E principalmente quando eles forem fechando o negócio. E aí o São Paulo estaria atrás do Maurício Lemos, o zagueiro do Atlético Mineiro de 28 anos, uruguaio, jogou 41 jogos no ano passado, fez 1 gol, e ele tá com vínculo com o Atlético Mineiro até dezembro de 2025. Ele começou como titular na época do Filipão, com o Milito ele teve até oportunidades, mas foi perdendo espaço. E principalmente porque o Atlético trouxe reforços, né? Trouxe o Júnior Alonso, o Lianco, e ainda tem o Bruno Fux, o Igor Rabelo e o Rômulo. Então ele foi perdendo espaço. Nesse Campeonato Brasileiro ele tem 6 jogos só. Aí ele nem foi relacionado para o jogo contra o Vasco, para poder ser negociado, não pode fazer 7 jogos, né? E aí vamos ver, gente. Vamos esperar, porque o São Paulo precisa de reforço. E ontem ainda, o Zubeldia elogiou o time, disse que o Bobadilha tá ganhando protagonismo. Não sei onde ele viu o Bobadilha protagonista. Mas ele tá tentando se adaptar ainda ao time sem o Alisson. A gente viu quanta falta faz o Alisson. Mas aquilo que eu falei no vídeo pra vocês. O Alisson pode fazer falta, beleza, todo mundo concorda. Só que o Luciano no meio são 2 a menos. É o Alisson que não joga e o Luciano que também não. O Alisson de casa, de muleta, é a mesma coisa que o Luciano de camisa 10 jogando no meio de campo. Pelo menos na minha opinião. Meus amigos, olha só. Amanhã eu vou postar um vídeo só falando sobre algumas informações, lógico, né? Vou ver essa história do Marcos Antônio, vou gravar amanhã à tarde, falando sobre essa proposta de mudanças no Estatuto do São Paulo. Mais uma vez, mudança no Estatuto. Estou estudando bem, porque tem algumas propostas bem polêmicas, né? Tem muitas propostas que envolvem ali o sócio, né? No dia a dia do clube. Mas a gente que sempre torceu, que sempre quis, né, pediu a democracia no clube, principalmente com a participação de sócio-torcedor, a gente cada vez isso vai ficando esquecido. Então amanhã é um vídeo com algumas informações, mas sobre isso que eu vou gravar à tarde, tá bom? E aí o pré-jogo do jogo contra o Botafogo a gente faz na quarta-feira, 1h da tarde eu posto lá, tá? Então, ó, hoje tem QG Tricolor, serei desfalque, eu tô indo todo dia para São Paulo essa semana, hoje, amanhã. Quarta tem o jogo, aí na quinta e no sábado eu vou para São Paulo quase todos os dias, então por isso que eu tô antecipando os vídeos, gravando um pouquinho mais cedo. Só hoje que eu vou agora à noite para São Paulo. Então, ó, clica aqui na janelinha que vai entrar agora o vídeo que a gente fez sobre as notas e os números dos jogadores que entrou lá no Barolo Jogos, tá? E aí você aproveita, se você for assistir, você aproveita e se inscreve no canal lá. E aqui também, e deixa o seu like, tá bom? Meus queridos, uma ótima semana, uma semana abençoada para nós. A gente se encontra amanhã, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão e quero contratação. Acho que dá para pedir, né? Dá para pedir. Queremos contratação. Alô, Casares, queremos contratações. Forte abraço, gente. Tchau, tchau.